Olá pessoal, meu nome é Mário e eu estou com você aqui mais uma vez nessa plataforma de capacitação com o mesmo tema execução. Nós já conversamos com vocês no módulo 1 falando sobre o tema, o módulo 2 também falando das principais competências que um líder precisa para executar bem uma estratégia. E hoje talvez eu esteja cometendo aqui um pleonasmo quando eu coloquei o título e foi proposital, execução na prática, porque a gente já entende que execução já é prática, execução é de fato colocar a mão na massa. E todos esses módulos que eu estou conversando com vocês, compartilhando com vocês, foram tirados as principais ou a essência desse livro que nós estamos compartilhando com você. É o livro Execução. Tem esse Rancharão, que é um dos autores que eu tive o prazer de conhecer em São Paulo. Ele fala de gestão, ele fala de execução, ele fala de planejamento de uma forma tão sutil, tão fácil. Por isso eu fiz questão de dividir esse assunto com você, até porque é um tema bastante polêmico, bastante difícil de se fazer, de se aplicar, não somente no nosso trabalho, na nossa empresa, mas na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, na nossa vida social, o quanto a gente negligencia aquilo que a gente tem que fazer, a gente sabe que é importante fazer e acaba postergando, empurrando com a barriga, né? Aquela famosa frase, ao mês que vem eu começo, depois eu começo, depois eu faço, tá difícil fazer, eu tô com a equipe com turnover, tá faltando muita gente, enfim, a gente começa a arrumar desculpa para tudo e acaba não fazendo nada. Então a execução na prática tem exatamente esse objetivo de ajudar você a colocar de fato em prática aquilo que você planeja. A gente não pode falar, evidentemente, de execução sem falar de delegação, porque a execução envolve delegar, até para que você não centralize tudo aquilo que você tem que fazer em você mesmo. Para você delegar, você precisa de pessoas preparadas e motivadas. Não adianta a sua equipe estar preparada, ela sabe o que tem que fazer, mas ela não quer fazer, não adianta. Muitas vezes é o contrário, as pessoas querem fazer, mas você não treina, você não prepara. Então essa relação desses dois conceitos são fundamentais na hora que você vai executar qualquer processo, qualquer estratégia. Então pessoas preparadas e pessoas motivadas trazem resultado para você. E é nesse único momento, nessa única circunstância que você pode delegar. E a gente sabe que quando a gente fala de execução, nós estamos falando de gestão. E quando você vai entender qual é a definição de gestão, definição são estratégias com pessoas e processos. Por isso que você precisa de processos bem elaborados, pessoas preparadas, motivadas para executar todas as ações que você vai planejar. Eu gosto muito de brincar com as pessoas em relação a essas perguntas que eu coloco no plural. Quens, comos, quandos, porquê, porquês, quantos. Por que eu coloco no plural? Porque não é uma pessoa só. Não é de uma forma só que nós fazemos um projeto. Então, quem são as pessoas que participam? Quem começa, quem termina, quem treina, quem paga. Então não é um quem, são vários quens. Como eu começo, como eu pago, como eu termino, como eu treino. Então são vários comos. Quando eu começo, quando eu termino, quando eu treino, quando eu preparo. Enfim, quando eu checo, quando eu retifico. Então eu preciso utilizar mais essas perguntas. Por que dessa forma? Por que daquela outra forma? Quanto eu vou gastar? Quanto eu vou gastar com treinamento? Quanto eu vou gastar com o projeto? Qual vai ser o meu investimento? Então, são perguntas que eu preciso fazer quando eu vou executar qualquer projeto. Colocar em prática qualquer projeto. Então, isso faz parte, né, do nosso tema e é importante que a gente fique ligado nisso. E quando nós perguntamos por que as pessoas não executam,
O não tenho tempo é a principal justificativa, é a principal objeção que nós recebemos. Mário, eu não tenho tempo para fazer, não dá, é muita correria, eu vivo apagando incêndio o tempo todo. Enfim, então é importante que você faça uma análise do tempo que você tem, porque o tempo é igual para todas as pessoas. Porque tantas pessoas utilizam melhor o tempo? Porque, lógico, planejam, elas colocam prazos, elas colocam o cérebro para trabalhar a seu favor. Não fica perdendo tempo com tempos inúteis, muitas vezes em WhatsApp, em e-mails e até mesmo em algumas ações, algumas tarefas que não trazem resultados para a sua empresa de uma forma imediata. Então a gente sabe que o nosso foco tem que ser sempre no resultado. Aquilo que melhora a minha produtividade, melhora o conhecimento da minha equipe no laboratório, nas vendas, na visitação médica. É importante que você tenha uma planilha, não importa qual. Eu vou deixar uma aqui para você, à sua disposição, que certamente vai te ajudar. Mas é importante que você tenha um planejamento, uma planilha, um local para você distribuir o seu projeto, as suas responsabilidades, fazer aí uma definição de prazos, entender qual vai ser o momento mais produtivo, que a sua equipe vai poder trazer resultado para você, saber o que de fato é importante e é urgente. Isso nós chamamos de hierarquia de tarefas, a gente vai ver um quadro aqui também daqui a pouco. Trabalhar com mais objetividade e ter um projeto bem elaborado, onde todos olham e entendam o que você quer, os seus prazos e os seus resultados e aquilo que você espera da sua equipe. Nós temos de ser exigentes com a nossa equipe, extrair do nosso grupo o máximo que ele pode dar para nós. A nossa equipe gosta disso, por isso que é importante a gente ficar atento a essa análise do tempo. E para isso nós vamos usar o nosso cérebro a nosso favor. É tão bacana isso, gente, e é explicado cientificamente. A partir do momento que você pega uma tarefa e coloca essa tarefa numa planilha, você tira essa tarefa do seu cérebro e coloca numa planilha. Então você sabe que aquilo vai ser executado. Então se você tem 10 situações para resolver ao mesmo tempo, o seu cérebro fica desesperado, ele fala, o que eu vou fazer primeiro? A partir do momento que você pega uma e fala e faz a pergunta, isso é importante? Isso é urgente? É importante, mas não é urgente. Então eu vou deixar isso para a próxima quarta-feira, às 16 horas. A hora que você escreve lá na sua planilha, quarta-feira às 16 horas, o seu cérebro alivia para você. Ele fala, uma tarefa a menos para mim. E eu vou pensar nisso só na quarta-feira às 16 horas. Isso que é usar o cérebro a seu favor. Então facilita a vida do seu cérebro. Se nós temos 10 situações para resolver ao mesmo tempo, ficar apagando incêndio, nós não somos eficazes. Às vezes nós somos eficientes, mas não somos eficazes, não traz resultado, não traz produtividade, não traz venda. Por isso que é importante esse quadrante de responsabilidade. Porque eu vou pegar esse quadrante e eu vou jogar naquela zona amarela, aquilo que é importante, mas não é urgente. Então eu vou programar. Por que eu vou pensar nisso agora? Se eu posso fazer isso aqui no mês que vem. Já essa outra atividade aqui, ela é importante e é urgente. O que caracteriza uma ação importante e urgente? Ela está relacionada ao meu cliente, ao meu resultado, à minha estrutura, à minha produtividade, à minha rentabilidade. Então isso eu vou fazer agora. Então eu já coloco aqui, isso eu vou fazer hoje, ou vou fazer amanhã, das 18
às 20 horas, das 14 às 15 horas. A hora que você pega e se coloca na sua planilha, amanhã às 14 horas, o seu cérebro suporta isso melhor para você. E amanhã, quando for 14 horas que você vai pensar, ele vai facilitar para você. Você vai ser mais produtivo, aquilo que você gastaria 2 horas para fazer, você vai fazer com meia hora. Por quê? Porque o seu cérebro está pensando somente naquilo. Isso é fundamental, né, para as nossas atividades do dia a dia. E não é só na empresa, não. Então, se é importante, mas não é urgente, faça uma programação. Veja se você pode delegar alguma coisa, né, alguma atividade que está ali no grupo amarelo. Se é importante e é urgente, então faça agora. Isso vai impactar o seu resultado. Ô Mário, não é nem importante, não é urgente. Por que está na sua lista? Então deleta, né? Dá um del nisso, ou então deixa na geladeira, fica lá guardado. Quem sabe um dia você pode pensar nisso, mas nesse momento não é importante. É uma meia dúzia de situações que o seu cérebro não precisa pensar agora. E se é urgente, mas não é importante, por que você vai fazer se você pode delegar? Então esse quadrante de importância e urgência é fundamental para você trabalhar. E tem uma forma bem legal de você trabalhar isso, que é você fazer uma lista de prioridades. Então você pega uma folha de papel e coloca tudo o que você precisa fazer nessa primeira lista. Bom, o que eu de fato preciso fazer que está me atrapalhando? Eu estou apagando incêndio? Estou com que? Pega uma lista e vai nesse primeiro momento, não se importe se é urgente ou importante. Coloca ali tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Depois o que você vai fazer? Você vai pegar essa lista e vai pegar, né, um outro papel, você vai fazer uma outra lista. Você vai tirar todas aquelas ações que você listou, agora você vai colocar por ordem de prioridade e urgência naquele quadrante. Você vai perceber, né, que tem muita situação ali que vai ficar lá para o final. Provavelmente é aquilo que você vai deletar ou delegar. E aí sim, a hora que você fizer essa lista por urgência e importante, você vai colocar essa lista na planilha que eu vou mostrar aqui para você. Então vai facilitar muito a sua vida quando você trabalha essa lista de prioridades. Até porque você precisa saber para onde você vai. Então você não pode ir para a farmácia sem saber o que você vai fazer. Das 8 às 9, das 9 às 10, das 10 às 11. É importante que você tenha uma ideia, que você tenha distribuído ali no seu dia a dia algumas tarefas. E essa planilha é para ajudar você então nessa função. Essa planilha vai estar disponível aqui na aula, você vai poder baixar essa planilha em Excel. Então é uma planilha bem simples. Então você tem aqui, né, de janeiro a dezembro. Então você vê o mês que você está, você vai clicar no mês, vai abrir o mês e você vai distribuir ali naquela planilha, né, que ela vai abrir exatamente dessa forma para você então distribuir o que você precisa fazer. Se você perceber aqui, ela tem um passo a passo aqui. Relacione aquilo que eu acabei de falar para você. Relacione todas as atividades. Relacione agora as atividades por ordem de urgência importante. Distribua no mês. Cumpra a risca. Caso tenha alguma intercorrência, faça as alterações e reagendamentos. Surgindo novos compromissos, alimente lá. Então eu pego essa planilha e vou preenchendo aqui. Vocês vão ter uma surpresa, vocês vão perceber que muitas vezes não vai ter nada para fazer aqui. Eu tenho um treinamento para fazer com a equipe de vendas. Eu vou fazer aqui no dia 4, quinta-feira, às 16 horas. Eu venho aqui e lanço aqui. Então esse treinamento já saiu da minha cabeça. Eu só vou pensar nesse treinamento lá na quinta-feira ou na quarta-feira às 16 horas. Aí você está ajudando o seu cérebro.
Ah, eu preciso também fazer uma visita numa clínica especial aqui para fazer um projeto de convênio. Quando que eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer no dia 15, segunda-feira, às 11 horas da manhã. Eu venho aqui, já coloco aqui 11 horas da manhã. Então eu vou distribuindo isso no meu mês. E você vai perceber que vai ter muita tarefa para você aqui, mas vai sobrar muito espaço. Quando a gente preenche essa planilha, a gente percebe que tem momentos que eu posso me dedicar, inclusive para não fazer nada, para pensar em algum projeto novo. Você pode até considerar isso. Toda quinta-feira, das 8 às 9, aqui embaixo, não vou ter nada para fazer porque eu quero pensar num projeto novo. Então você já deixa ali, porque naquele dia o seu cérebro vai estar livre para você pensar nesse projeto que você vai fazer. Eu não sei o que seria da minha vida sem essa planilha. Eu uso. É importante a gente usar. Você vai então fazer aquilo que você gostaria de fazer, sempre pensando no resultado, na produtividade, na rentabilidade, nas vendas, nos treinamentos, enfim. Então vai facilitar muito a sua vida a hora que você trabalhar essa ferramenta. Isso é execução na prática. Colocar tudo aquilo que a gente quer em prática é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Eu comecei falando desse livro e eu vou terminar falando dele também. Tem até uma frase aqui com aquele Michael Dell, que é o CEO da Dell Computadores. Ele fala o seguinte: se você quer ser CEO, presidente de uma empresa, ou se você quer manter o seu emprego, leia esse livro e coloque os princípios em prática. Porque não adianta nada você ler e não colocar em prática. Aliás, trazendo aqui aquela sigla CHA, conhecimento, habilidade e atitude, é exatamente isso. O conhecimento é o início. É o conhecimento que vai gerar tudo aquilo que você vai fazer. Então, se você lê o livro, se você se prepara, se você faz um projeto, mas não coloca em prática, de nada adiantou. Então, eu espero que essa aula tenha ajudado você, que você passe de fato a implementar mais, a executar mais, a colocar a mão na massa, a colocar de fato a execução na prática, e você vai observar e vai perceber o quanto isso vai trazer de resultado para você, o quanto isso vai deixar você mais bem preparado para essa competitividade do mercado, o quanto isso vai trazer mais resultado, quanto isso vai trazer para você mais rentabilidade, quanto isso vai ajudar nos negócios da sua farmácia. Então, eu espero encontrar você num próximo módulo e até lá, execução na prática.